Envelopamento de móveis é uma boa ou realmente um desperdício de dinheiro? É importante ser analisado várias questões de qual ambiente você vai estar utilizando esse adesivo. Hoje eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Eu sou Fernanda Pierre, sou arquiteta há 18 anos, tenho esse canal aqui no YouTube, Pierre Arquitetura, em todas as redes sociais. Nos acompanhem para ficar por dentro de todas as dicas. Vem que eu já vou explicar tudo para vocês sobre envelopamento de móveis. Direto ao ponto, vale ou não vale a pena? Vale muito a pena sim. É importante só ser levado em consideração de que não é um material durável, é algo que realmente tem pouca resistência, mas para um imóvel alugado, para alguém que está se mudando e acabou o dinheiro, precisa dar uma recachetada nos móveis que estão no ambiente, enfim, né? Vale a pena, fica bonito, fica legal, mas ele tem uma resistência muito curta e é muito importante ser levado em consideração que é um material que vai precisar ser ou substituído ou realmente trocado os móveis no momento, né, posterior. Então realmente vale a pena, mas há prós e há contras. Vamos iniciar então o envelopamento de paredes. Então locais cerâmicos onde a gente tem, normalmente na cozinha, né, na roda banca, o pessoal tem um azulejo de um imóvel antigo, não gosta, enfim, vale ou não vale a pena? Vale sim, vale muito a pena, um local que fica bem bacana, a gente está utilizando o próprio adesivo, vai vedar um pouco contra a umidade, de repente se esse rejunte não tá muito legal, né? Mas claro, é muito importante considerar de que os relevos da cerâmica vão ficar salientes no adesivo, né? Então, por exemplo, se você tem um móvel alugado, um móvel antigo que está comprando e os azulejos eles têm um relevo, tem algum desenho saliente, ele vai ficar sobresaliente realmente no adesivo. Então é importante considerar com a textura ou a cor que vai ser escolhido esse relevo também. Então todos os ambientes onde a gente vai estar envelopando as paredes com a cerâmica, né, no local principal, são bem legais, mas claro, é importante ser considerado a forma de instalação dele. Então ele precisa ser limpo, né, sair toda a gordura, enfim, e ficar seco mais ou menos por 24 horas antes da aplicação realmente do adesivo. O adesivo a gente instala sempre da parte superior para a parte inferior, ou com um paninho ou com uma espátula, realmente fica bem bacana. A gente pode usar 3 tipos de material: papel contact, o papel vinílico e o próprio adesivo realmente, que ele é próprio para isso, né? Os 3 têm estampas em diversas formas, a gente consegue as larguras realmente que diferenciam uma para outra, né? Mas realmente valem muito a pena. O que eu recomendo sempre, quando vai estar fazendo esse envelopamento, sempre ver um adesivo um pouquinho mais espesso do que o comum, onde ele vai ter um pouquinho mais de resistência em função de que a gente bate, por exemplo, nesse caso da roda banca, vai estar passando a colher, né, enfim, louça, vai estar batendo um pouco e pode estar arranhando. Então, se ele for muito fininho, a durabilidade dele é menor e realmente ele sendo um pouquinho mais espesso, a gente vai ter uma durabilidade maior. Não eterno, nem vitalício, jamais, mas um pouco melhor, realmente vale mais a pena. Os eletrodomésticos, vale a pena? Claro que vale sim. Às vezes a gente tem um micro-ondas branco, um fogão inox, uma geladeira que tá um pouquinho mais amarelada, realmente colocando o adesivo, envelopando todos eles vão ficar todos no mesmo tom. Isso é uma coisa que dá uma cara bacana, né? A gente tá reformando, não consegue fazer, além da reforma, a compra de todos os eletrodomésticos novos, e isso realmente a gente ganha um pouco de fôlego para realmente estar trocando num outro momento, né? Então vale muito a pena, mas claro, os eletrodomésticos eles têm muitas curvas, eles têm muito detalhe, então realmente ele precisa ser um pouquinho mais específico. Normalmente se utiliza, né, se for utilizar o inox, né, ele normalmente se utiliza ele um pouquinho mais espesso também, e ele é realmente mais, ele tem uma textura assim, né, ele não é tão liso assim, né, onde ele realmente fica um pouquinho mais aderente. Todas essas questões de eletrodomésticos, eles são instalados esse envelopamento, ele é feito com soprador eletrônico, onde ele consegue aquecer um pouco o adesivo para realmente moldar um pouquinho melhor. Os cantinhos arredondados são um pouquinho mais difíceis, né? Mas tem muitas empresas especializadas em envelopamento de eletrodomésticos. Geladeira é muito comum, mas dá para realmente fazer em todas as cores. Pode fazer num tom colorido, onde fica uma cara um pouquinho mais retrô. No preto se usa muito, né? Nessa área mais industrial, enfim. Mas realmente o inox é o mais utilizado, né? Onde a gente tem um eletrodoméstico branco e comprou um inox e quer que todos eles fiquem com a mesma cara, são realmente os que ficam mais bonitos e mais utilizados. Ficam lindos realmente, mas tem que considerar sempre que a utilização de eletrodomésticos ela é um uso muito abrasivo, realmente a gente vai estar usando com muito mais frequência, então a durabilidade de um envelopamento de um eletrodoméstico é muito menor em relação à de um móvel. As bancadas, os granitos, valem a pena ou não?
Bom, realmente, eu tô fazendo em ordem, né? É realmente o que dura menos, né? Porque o granito é uma coisa que a gente utiliza muito, uma bancada, no qual a gente vai estar depositando louça, cortando alguma coisa, então realmente ele vai ter um desgaste um pouco maior, né? Então, assim, quando a gente faz essa parte dos granitos que estão, às vezes, um pouco mais antigos, né? Ou manchados, né? Normalmente, o vinho mancha muito as pedras naturais, então a gente tem, às vezes, casos assim. Como que faz? Instala sempre esse envelopamento dos tampos, né, bancadas, enfim, mas normalmente se recomenda que use hoje tem um material acrílico, que ele é transparente, ele é um pouquinho mais grossinho, assim, parece um silicone, que se usa por cima, né? Claro, para se quiser aumentar um pouquinho a durabilidade, mas ele próprio também funciona, não tem problema nenhum, mas claro, realmente, quando for instalar o granito, ele é uma pedra realmente natural, né? Ele tem uma umidade própria, então quando limpar, precisa realmente aguardar 24 horas para poder começar esse envelopamento. Após o envelopamento, é importante limpar bem a superfície, aguardar mais um pouco também para sacola, enfim, para poder realmente estar utilizando, né, com coisas úmidas, enfim, não tá soltando esse material. Mas claro, dá sim, mas é realmente menor resistência de todos os demais. Chegando então ao envelopamento dos móveis de fato, né? Não somente de cozinhas, como de sala, móveis antigos de uma forma geral. O que é muito importante considerar? Se tem alguma batida no móvel, você vai estar trocando um puxador nessa reforma, né? Enfim, sempre cobrir a superfície. Então, por exemplo, se trocou o puxador, fica o furo ali. Então, passa uma massinha, lixo, enfim, antes de aplicar o adesivo, porque todas as saliências vão ficar realmente muito destacadas no adesivo, né? A gente pode, claro, né, um móvel antigo, tá realmente reformando ele com a pintura de laca, tem toda uma questão, né? Mas ele realmente tem esse custo um pouco maior, um tempo realmente mais elevado e tem uma durabilidade ótima. O adesivo ele vai te dar uma durabilidade pouca, mas vale realmente muito a pena quando a gente quer dar uma cara nova. Em imóveis alugados é muito utilizado, né? Tu consegue envelopar tudo, quando vai sair, retira e entrega o imóvel como estava, então realmente vale bem a pena. Enfim, chegando então aqui à conclusão do nosso vídeo hoje, vale ou não vale a pena? Vale a pena, é importante sempre salientar para o cliente de que é algo que não é durável, não tem uma durabilidade bacana, quando precisar arranhar, quando fizer algum rasgo, alguma coisa, vai realmente precisar trocar, né? Mas vale a pena de uma forma provisória, é muito importante estar pensando nisso, então tem que avaliar os custos, o custo do investimento de estar fazendo esse envelopamento e sabendo que dentro de 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, vai precisar estar substituindo isso ou dar uma nova solução realmente. Mas quando tá no imóvel alugado, tá fazendo uma reforma grande, não sobrou dinheiro para os móveis, né? Ou comprou um eletrodoméstico novo e precisa, né, quer dar essa cara homogênea realmente no ambiente, ou tem um móvel antigo que não quer se desfazer, mas precisa dar uma recalchutada para utilizar de uma outra forma, realmente recomendo, né? A gente utiliza muito nos nossos clientes, mas sempre com esse cuidado, com essa ressalva, é bem importante. Eu sou a arquiteta Fernanda Umpierre, me acompanhe para mais dicas, se inscreva aqui no nosso canal e realmente venha, que nós temos novidade toda semana aqui para vocês.